Estamos de volta com o programa Entrevista Record Atualidade. Agora vamos tratar da Comissão da Verdade para esclarecer casos de violação de direitos humanos de 46 a 1988. Eu vou conversar agora com o deputado federal Edinho Araújo, que é do PMDB de São Paulo. Ele já foi prefeito de São José do Rio Preto, deputado estadual 3 vezes e agora está no 3º mandato de deputado federal. E foi o relator da Comissão da Verdade. Deputado, me permita introduzi-lo ou iniciar a nossa conversa com algumas frases. A da deputada Luísa Erundina, do PSB, que diz que a Comissão da Verdade, na verdade, é uma comissão da meia-verdade. Eu leio aqui uma reportagem da revista Carta Capital que cita o respeitado filósofo Vladimir Safatli, que, levando em consideração que a Comissão da Verdade terá apenas 2 anos para trabalhar, terá 7 membros, quando no Uruguai, por exemplo, teve 200, diz o professor Safatli. Depois do trabalho dessa comissão, estarão enterradas as chances de o Brasil rever a história. A cicatriz permanecerá viva, mas a luta dos familiares será vista como coisa de ressentidos. Como o senhor responde a essas duas observações? Chegaremos à verdade ou uma meia-verdade? A Comissão Nacional da Verdade, Paulo, tem o objetivo de resgatar a memória, a história que as futuras gerações têm direito. E é nosso dever desta geração. O projeto estabelece que a comissão será formada por brasileiros idôneos, comprometidos com a democracia. E o número de membros que a compõem, são 7, é uma média internacional. Se nós tivermos como referência a Argentina, a África do Sul e outros países que também vivenciaram esse período de exceção. Portanto, não há que prejugar. Eu estou convencido de que esta comissão, que será formada para resgatar esta memória, terá todas as condições, uma vez que terá uma assessoria e será ligada à Casa Civil da Presidência da República. Então, deputado, esclareça quais são os métodos, o que fará essa comissão? O que está previsto no projeto do qual o senhor foi relator e, portanto, vitorioso que conseguiu aprovar o seu relatório? Bom, ela vai pesquisar qual a diferença entre um historiador e um outro pesquisador. Esta comissão terá condições, porque tem prerrogativas, de requisitar documentos, de convocar pessoas para virem depor. Portanto, mas se eu não quiser ir depor, será uma por comissão exemplo? Plural, formada, eu imagino, por intelectuais, por jornalistas, por historiadores, pesquisadores, por pessoas que estão comprometidas e, portanto, se ela é plural, ela pode ter diversas tendências, tanto da extrema-direita quanto da própria esquerda, compondo esta comissão. Aí nós temos que acreditar no bom senso e no critério que a presidente Dilma utilizará para fazer essas indicações. Mas o senhor falou que a comissão poderá convocar. Essa convocação não é obrigatória. Se eu quiser, eu não vou lá depor. Não. A comissão tem a prerrogativa de convocação e as pessoas são obrigadas a comparecer. Serão obrigadas a comparecer. É obrigada a comparecer. O que a comissão não terá o papel não tem o papel judicional, persecutório, não vai investigar e não vai punir. Porque quem é que pune no regime democrático? É o Poder Judiciário. Né? Certo. As comissões punem nos regimes de exceção. E não é o caso. O caso é apenas preservar a memória e ter condições amplas de pesquisar em todas as suas instâncias, em todas as repartições. Claro. Este é o poder que terá a comissão. Agora, há uma polêmica central nesse projeto e que foi palco, inclusive, segundo os jornais, de uma troca de observações, vamos chamar assim, entre a presidenta Dilma Rousseff, quando estava lá em Nova York na ONU, e o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, no gabinete do presidente da Câmara, Marco Maia. É sobre a composição, quem serão esses 7 membros. Aparentemente, o DEM, o partido
dos democratas, estabeleceu que não poderia haver, digamos, esquerdistas na comissão para não ficar indo lá atrás procurar os torturadores do regime militar. Eu pergunto, qual é o critério? O que ficou estabelecido? Quando se estabelece o seu projeto, estabeleceu que serão pessoas idôneas e imparciais, como é que se define isso? Bom, primeiramente eu quero dizer que o projeto é da iniciativa do Executivo, Sim. portanto, da Presidência da República, de maio de 2010, portanto, do presidente Lula. Isso. Eu fui o relator de plenário. Certo. Que teve um amplo acordo entre as lideranças com relação ao Qual foi a nome, votação? E a votação foi unânime, porque unânime. nós acatamos, eu acatei, tendo em vista o acordo também com as lideranças todas, dos partidos e do próprio governo que estava presente, nós acatamos uma emenda do DEM, que diz exatamente que as pessoas terão que ter imparcialidade na apreciação desses documentos e dos depoimentos e depois do relatório circunstanciado que apresentará ao final de 2 anos. Então é bom que se estabeleça. Esta comissão terá um prazo Não é um prazo de 2 muito anos, curto? 2 anos, que eu entendo que com toda esta estrutura que terá a Casa Civil e já previsto com verbas no próprio orçamento já estão previstos, e com esta assessoria e podendo requisitar, terá 14 assessores, mas ela poderá requisitar outros da própria Secretaria da Casa Civil. Portanto, eu entendo que a comissão terá todas as condições para executar um trabalho que corresponda à expectativa da nação e cujas gerações futuras têm todo o direito, e é exemplo disso em outros países, porque este projeto, Paulo, tem o sentido da reconciliação nacional. Certo. Nós tivemos o movimento das diretas, nós tivemos a lei da anistia, né? Esse projeto tem um dado interessante, que pretende pesquisar do ano de 46 a 88. Por que isto? É uma pergunta que se faz. Claro. Isso consta das disposições transitórias da Constituição de 88. Olha que não é um dado, não é um número. Por que se fixou de 46 a 88? Porque isso está estabelecido nas disposições transitórias, artigo 8º da Constituição de 1988, que é a nossa Constituinte. Claro. Tá certo? E por que também esse período? Porque os fatos que antecedem ao golpe, que você precisa ser avaliado, a questão da presidência do João Goulart, tá certo? Como que se deu todo aquele processo. Então, se o Jango morreu de morte enfim, natural, ou se houve um atentado e tal. Então tem todos esses fatos que antecedem, que começam a partir da Constituição de 1946. Entendi. E com relação à imparcialidade, o senhor acha que essa observação, enfim, essa emenda do DEM, vai criar alguma restrição de ordem política para a presidenta? Não creio. Acho que o projeto ficou adequado, né? Houve uma concordância, como você colocou, a presidenta foi consultada. Estando lá em Nova York, estavam lá os ministros, a ministra de Direitos Humanos. Também a Maria do Rosário. O ministro da Justiça, a assessoria do ministro da Defesa, porque esse projeto é resultado de um amplo debate que vem sendo gestado há alguns anos. Portanto, há uma concordância total das Forças Armadas com relação a esse projeto. Porque o projeto não tem um objetivo de revanchismo, como eu disse, e nem de punir, mas de resgatar a verdade toda, não a meia-verdade, mas toda a verdade deste processo, desse momento que viveu o nosso país, de ditadura, de opressão, de agressão aos direitos individuais, coletivos. Então, é preciso que isto colocado no papel e você tendo a acessibilidade, você colocando isso à disposição das universidades, da sociedade geral, você não volte a cometer os mesmos erros. Este é um dos objetivos, claro, que a história fique registrada para que não se cometa mais esta atrocidade e essas violências que se cometeu aos direitos humanos durante este período. O senhor, como relator, eu imagino que tenha tido um trabalho político de conseguir esse apoio que acabou sendo um apoio generalizado. Eu pergunto,
O senhor conversou com os membros do Ministério da Defesa? O senhor pode dizer que os militares brasileiros aceitam essa Comissão da Verdade tal qual ela foi aprovada? Tenho plena convicção de que este projeto, ao chegar na Câmara dos Deputados e tendo passado por essa discussão, teve toda esta concordância de todos esses atores que vivenciaram e que estão hoje, muitos na ativa, e, portanto, é um projeto que está em condições de ser discutido e tendo a palavra final do Senado e depois, é claro, irá a sanção da Presidenta da República. Olhando para o outro lado da questão, a Presidenta Dilma Rousseff foi torturada e até invocou essa circunstância no encerramento do seu discurso na ONU, que foi, nesse momento, bastante aplaudido. Do lado dos torturados pelo regime militar, o senhor acredita que esse projeto, de qual o senhor foi relator, ele será um resgate? Ele será uma forma de se reencontrar com o seu passado? Ou ficará faltando, como diz o Vladimir Safatli, a cicatriz permanecerá viva? Não, eu creio que todo o movimento que houve para derrubar a ditadura, com a lei da anistia, a lei, a todas as leis que ocorreram depois, a formação da Comissão Nacional da Verdade é o coroamento, é o complemento de todo este processo de democratização do nosso país. E eu estou convicto de que será um trabalho exemplar, de que será de enorme contribuição para que nós possamos resgatar a memória, a história e a justiça, que será importante para que o Brasil possa continuar nessa trilha de desenvolvimento de um país que vive a democracia em todos os seus sentidos. Última questão, deputado Edinho Araújo. Se alguém, conhecida a verdade de algum episódio, se algum parente de vítima, algum parlamentar, algum advogado, resolver utilizar a verdade descoberta por essa comissão e transformar numa ação judicial, o que acontece? Bom, a justiça, você sempre poderá recorrer da justiça em qualquer situação, né? É claro que existindo um fato, e também há um detalhe, uma outra emenda do partido do PSDB, no sentido de que uma pessoa que tenha sido citada e queira prestar um depoimento e esclarecer um fato que não tenha sido colocado, ela poderá acionar, provocar a comissão e ir depor e levar documentos que ela possa ter acesso. Então, esse é um outro aspecto. Para esclarecer a Portanto, verdade. é um caráter muito plural. A comissão, ela tem esse caráter da sua formação, do critério das pessoas que vão compor. É um caráter plural, como todas as condições estão previstas para que nós possamos ter um trabalho adequado e correto. Então, respondendo objetivamente a sua questão, você pode postular na justiça em qualquer circunstância. A justiça está à disposição. Esse é o Estado de Direito. Claro. O que a comissão não tem é o poder punitivo. Não tem o poder também de estabelecer uma lei. Perseguir, de investigar, de punir. Claro. Não tem. Mas de levantar com toda a autonomia e com todas as condições de fazer um trabalho imparcial, né, um trabalho que seja justo, isso é o que nós esperamos. Eu tenho certeza que será um documento imprescindível para a história e para esta democracia que todos nós festejamos. Não ficaremos nada a dever à Argentina, ao Uruguai, à África do Sul, ao Chile, na sua opinião? Eu acho que não ficaremos devendo nada a nenhum outro país. Tal a formatação e como este projeto foi construído, foi gestado no seio do governo e depois na discussão com todos os partidos de situação e de oposição na Câmara, e esperamos agora que tenha também uma tramitação tranquila, uma vez que tudo conduz a isso, no Senado para a sanção da presidente Dilma Rousseff. O senhor não teme que a deputada, sua colega Luísa Erundina,
possa voltar a dizer daqui a 2 anos que foi uma meia-verdade. Não, nós queremos convencê-lo. Não há julgamento a ser feito, não há esta questão a ser colocada nesse momento. E eu tenho o maior respeito pela... Já esteve sentado aqui na sua cadeira. Pela deputada Erundina, mas nós temos que respeitar que é uma lei de anistia, que está aí vigorando, né? E nós não podemos revogar a lei de anistia. Nós temos que avançar. E esta Comissão Nacional da Verdade avança sem efeitos persecutórios, de perseguição, de punir, mas, sobretudo, de levantar fatos e documentos a respeito deste período que precisa ser devidamente e amplamente esclarecido. Deputado, muito obrigado. Foi um prazer. Um grande prazer. O Entrevista Record fica por aqui. Até o próximo programa. Boa sorte. Record News Jornalismo, 24 horas de plantão.